Olá! A paixão de Cristo evoca a paixão de cada um dos seus irmãos e irmãs no mundo de hoje. O programa Primeiro Plano traz duas reportagens incríveis sobre como o Papa Francisco tem ensinado sobre esta Sexta-feira da Paixão. A primeira é sobre os principais destaques nestes quase 10 anos de pontificado. E a segunda é sobre a paixão do planeta, segundo a encíclica Laudato Si. Começamos com uma síntese da mensagem da Sexta-feira da Paixão do Papa Francisco em todos os anos do seu pontificado. Com a supervisão de Cláudia Bello, acompanhe a reportagem de Felipe Webst. O tema da paixão foi sempre destacado no ministério do Papa Francisco desde que ele chegou ao Vaticano, em março de 2013. Sua palavra, no entanto, além de recordar o acontecimento teológico da morte de Jesus na cruz, também teve sempre uma mensagem humana, social e atual. No primeiro ano do pontificado da Via Sacra que o Papa presidiu no monumento do Coliseu, ele reforçou a presença e a intenção das pessoas que sofriam no Líbano. Os cristãos devem responder ao mal com o bem, tomando sobre si a cruz, como Jesus. Nesta noite, ouvimos o testemunho dos nossos irmãos do Líbano. Vimos-lo quando o Papa Bento foi ao Líbano. Vimos a beleza e a força da comunhão dos cristãos naquela nação e da amizade de tantos irmãos muçulmanos e muitos outros. Foi um sinal para todo o Médio Oriente e para o mundo inteiro, um sinal de esperança. Bom, para nós, libaneses, particularmente para mim, uma autoridade representante do Líbano em Goiás, cristão, maronita, é muito caro para nós a preocupação do Papa, do Vaticano com o Líbano. O Líbano é um país que, em seu território, tem muitos cristãos maronitas, cristãos ortodoxos, e muita gente da comunidade muçulmana. É muito importante ver o Papa preocupado com o Líbano. O Líbano é um braço no Oriente Médio, um braço cristão no Oriente Médio, muito importante para nós, cristãos. E entender e ver que o Papa está preocupado com a gente é muito importante. Nós ficamos muito felizes com essa preocupação. E queremos muito que o Papa e o Vaticano e toda a comunidade cristã se preocupe com o Líbano. O Líbano precisa dessa preocupação e dessa atenção. Eu acho que, por uma questão momentânea, o Líbano ficou para segundo plano. Mesmo com o episódio de 4 de agosto de 2020, com aquela explosão do porto de Beirute, o Líbano recebeu, naquele momento, uma atenção mundial, naturalmente merecida, toda a imprensa mundial se voltou para o Líbano, mas de lá para cá muitas outras questões mundiais importantes aconteceram. Atualmente, a questão da Ucrânia chama a atenção do mundo todo e acaba que o Líbano fica para o segundo ou terceiro plano. O que para a gente é um motivo de tristeza, porque é possível se preocupar com dois ao mesmo tempo. E o Líbano, de 2013 para cá, não melhorou. Ele continua precisando da atenção mundial e da atenção do Vaticano e do Papa, porque lá as questões continuam ainda muito intrigantes. O Líbano não deixou de precisar dessa preocupação. O Líbano para na Semana Santa. O Líbano para. De domingo de Ramos até o domingo da Páscoa, quase nada funciona no Líbano. As pessoas realmente vivem essa semana. A Sexta-feira da Paixão, as pessoas não saem de casa. Elas ficam quase o dia todo em casa. Até 3 horas da tarde, pouca gente sai de casa. Televisão não é ligada no Líbano, nem rádio. Para os cristãos, naturalmente, né? Os cristãos. Os não cristãos, não. Mas os cristãos. E os demais respeitam, viu? Na Via Sacra de 2014, Papa Francisco, ao falar da tortura sofrida por Jesus durante o processo da paixão, lembrou que ainda se tortura as pessoas de muitos modos e muitas partes do mundo. Diz que qualquer pessoa que é torturada em qualquer parte do planeta é o próprio Jesus que é torturado. Tortura, nós temos 2 tipos de tortura que nós conceituamos. A tortura propriamente dita, que é espancamento, choque elétrico,
afogamento, que ainda hoje existe, infelizmente. Um outro conceito mais amplo é a tortura estrutural, o que mais acontece nos cárceres. A superlotação, falta de água, falta de alimentação adequada, falta totalmente a alimentação, tem muitas reclamações de fome no cárcere, falta de atendimento à saúde adequado. Isso é tortura estrutural. Nos cárceres brasileiros, todas as dimensões dos direitos humanos estão sendo desrespeitados. A partir da prisão e após a prisão, acontece a tortura estrutural, com xingamento. A pessoa presa hoje nem tem lugar para dormir. A pessoa presa hoje tem nenhum lugar decente para ir no banheiro. A falta de água, eu estava recentemente viajando em Mato Grosso, cheguei semana passada do Ceará. A falta de água, em todos os presídios nós temos essas reclamações. A falta de alimentação adequada, especialmente agora nessa época de pandemia, 2 anos sem poder receber as visitas das familiares, e sabemos que as familiares levam comida junto. Então as pessoas estão todo mais magro. É fome no cárcere, é fome. Uma questão da tortura também não é só a pessoa presa, mas as familiares. Essa tortura estrutural está sendo, está sendo também sofrido pelas familiares. Hoje, a revista íntima, essa revista vejatória, está muito presente ainda nos cárceres. Mesmo que alguns presídios tenham body scanner, mas o desnudamento, o agachamento, isso é muito presente. Isso são estupros institucionais. Então, é uma tortura que as familiares, especialmente as mulheres, que mais visitam os cárceres são as mulheres, estão sofrendo diariamente nas visitas. Olha, nós temos um plano de 10 pontos que se chama o Agenda do Desencarceramento. Não tem como melhorar presídio. A única solução é desencarcerar. Hoje tem muitas medidas judiciárias que estão na lei que poderiam ser aplicadas para o desencarceramento. Só pensando nessas mães grávidas, as mães que têm filhos pequenos que poderiam responder ao processo em liberdade, mas estão no cárcere. Hoje, no Brasil, a primeira coisa é prender, mas segundo a Constituição, a prisão seria a última coisa. Então, o desrespeito da legislação presente que faz esse grande desencarceramento. E nós, como cristãos, como bem o Senhor acabou de falar, o Jesus está sendo torturado hoje no cárcere. Nós, cristãos que somos advogados, juízes, policiais, isso é impossível pensar de maltratar uma outra pessoa. A palavra do Papa, por meio da oração, revela grandes feridas do mundo e desenha a sua paixão em nossos dias. O repórter Felipe Webst conclui a mensagem do Papa Francisco sobre a paixão nos anos da pandemia do coronavírus. Em 2015, Papa Francisco também realizou a Via Sacra no Coliseu de Roma, na Sexta-feira da Paixão. Naquele ano, no final do discurso que fez, Papa Francisco fez uma linda oração que será interpretada pelo reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno, Padre João Paulo Santos. Alma de Cristo, santifica-nos. Corpo de Cristo, salva-nos. Sangue de Cristo, inebria-nos. Água do lado de Cristo, lava-nos. Paixão de Cristo, conforta-nos. Ó bom Jesus, ouvi-nos, esconda-nos dentro de tuas feridas. Não nos deixes nos separar de ti. Defenda-nos do inimigo maligno. Na hora da nossa morte, chama-nos e manda-nos ir ter contigo, para que te louvemos
com os teus santos, para sempre e sempre. Amém. No 4º ano do seu pontificado, na sexta-feira da Paixão de 2016, o Papa Francisco abriu mão de fazer um discurso e fez uma longa oração diante da cruz de Cristo. Destacamos aqui uma invocação forte e significativa. Ó cruz de Cristo, vemos-te ainda hoje nos ladrões e corruptos que, em vez de salvaguardar o bem comum e a ética, vendem-se no miserável mercado da imoralidade. O Papa Francisco finaliza a oração diante da cruz com um chamado especial para que as pessoas não se fixem na dor, mas olhem para a ressurreição. Ele rezou: Ó cruz de Cristo, ensina-nos que o amanhecer do sol é mais forte do que a escuridão da noite. Ó cruz de Cristo, ensina-nos que a aparente vitória do mal se dissipa diante do túmulo vazio e perante a certeza da ressurreição e do amor de Deus, que nada pode derrotar, obscurecer ou enfraquecer. Amém. Ó cruz de Cristo, ensina-nos. Por 2 vezes, esta oração tão bonita do Santo Padre, o Papa, refere-se à cruz de Cristo e associa a ela o ensinar. Ensina-nos. Ensinar-nos que a vida é mais forte, que o amor é mais forte, que a força da ressurreição é mais forte do que a morte, do que o mal, do que todas as potências. E assim a gente pode dizer, como também um outro Papa, o emérito Bento XVI diz, a cruz é uma grande escola. Ela diz-nos silenciosamente que nesta graça do mistério extraordinário da ressurreição do Senhor, contemplemos a cruz de Cristo e permitamos que ela nos ensine à altura do que só ela pode nos ensinar. A aparente vitória do mal se dissipa plenamente, porque no esplendor daquela cruz que levantou o crucificado, derrama a graça da redenção, derrama abundantemente um rio de água viva do seu lado traspassado, que brota para nós a vida abundante do ressuscitado, a vida abundante da ressurreição. A Páscoa é a nossa vitória, é a vitória da cruz, é a vitória do mundo, do bem sobre todo o mal. Em 2017, a oração do Papa Francisco diante da cruz tratou de um tema que impactou muito as pessoas que participaram da Via Sacra realizada no Coliseu e a audiência de milhões de outras pessoas no mundo inteiro. O Papa falou das que estavam todos de olhos baixos de vergonha. De vergonha por todas as imagens de devastações, destruições e naufrágio que se tornaram comuns na nossa vida. Vergonha pelo sangue inocente que diariamente é derramado por mulheres, crianças, imigrantes e pessoas perseguidas pela cor da pele ou pela pertença étnica e social, e pela fé em Ti. Vergonha pelo nosso silêncio diante das injustiças, pelas nossas mãos preguiçosas para dar e ávidas para agarrar e conquistar, pela nossa voz vibrante para defender os nossos interesses e tímida para falar daqueles dos outros, pelos nossos pés velozes no caminho do mal e paralisados naquele do bem. Papa Francisco voltou ao tema da vergonha em 2018, durante a Via Sacra feita no Coliseu. Assim, pedimos que o irmão Diego interpretasse parte de sua oração. Senhor Jesus, dirigimos o nosso olhar para Ti, cheio de vergonha, de arrependimento e de esperança. Diante do Teu amor supremo, que a vergonha nos invada por ter Te deixado sozinho a sofrer pelos nossos pecados. A vergonha por ter escapado diante da provação, não obstante Te tenhamos dito milhares de vezes, ainda que todos Te deixem, eu nunca Te deixarei. A vergonha por ter escolhido Barrabás e não a Ti, o poder e não a Ti, a aparência e não a Ti, o Deus dinheiro e não a Ti, a mundanidade e não a eternidade. A vergonha por ter Te tentado com a boca e com o coração
todas as vezes que nos encontramos perante uma provação, dizendo-te, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e nós acreditaremos. A vergonha porque tantas pessoas, e até alguns dos teus ministros, se deixaram enganar pela ambição e pela vanglória, perdendo a sua dignidade e o seu primeiro amor. A vergonha porque as nossas gerações estão a deixar aos jovens um mundo dilacerado pelas divisões e pelas guerras. Um mundo devorado pelo egoísmo, onde os jovens, os pequeninos, os doentes e os idosos são marginalizados. A vergonha por ter perdido a vergonha. Na Via Sacra de 2019, Papa Francisco rezou diante da cruz de Cristo pedindo que enxergássemos nela todas as cruzes do mundo, a cruz dos famintos, das pessoas abandonadas pelas famílias, pela sociedade e pela igreja, as cruzes das crianças e adolescentes que sofrem abusos sexuais, das famílias destruídas pela traição e o egoísmo. O Papa também insistiu nas cruzes carregadas pela igreja. Papa Francisco, no primeiro ano da pandemia, não foi ao Coliseu para a tradicional Via Sacra. No clima de perplexidade que tomou conta do mundo, ele celebrou na Praça de São Pedro, uma celebração memorável. A Sexta-feira da Paixão é um dia especial para católicos no mundo inteiro, mas não deixa de ser também um momento profundo de reflexão da humanidade inteira sobre o modo como está vivendo e enfrentando as cruzes do mundo de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e você vai conferir em seguida uma matéria muito interessante da Melissa Brito sobre a paixão que o planeta vive, nossa casa comum. Até já! Todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. No primeiro bloco, vimos a mensagem do Papa Francisco sobre a paixão em todos os anos do seu pontificado. Uma mensagem que nos faz olhar para a cruz de Cristo e ver nela a cruz da humanidade dos nossos dias. Agora, vamos para um aspecto importante dessa cruz, a cruz na qual está pregado o planeta Terra. Veja a matéria sobre a paixão do planeta, feita sob a supervisão de Cláudia Bello, pela repórter Melissa Brito. Esta irmã clama contra o mal que provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada,
que geme as dores do parto. Esquecemos de que nós mesmos somos a terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar nos permite respirar, e a sua água nos faz mais vivos e nos restaura. A encíclica Laudato Si fala da paixão do planeta. Por meio dela, o Papa Francisco nos mostra que existe risco de extinção em breve tempo de centenas de milhares de espécies, animais e vegetais, e é somente através de uma mudança radical em todos os níveis, local e mundial, que se pode alimentar a esperança de inverter esse risco. Então, essa relação de sofrimento da própria natureza, da própria criação e do planeta como um todo, ela está na própria Laudato Si. Quando o Papa Francisco diz que entre os irmãos, entre as irmãs, sofridos e sofridas, está a Mãe Terra. Então, ele relaciona esse sofrimento humano, resultado da destruição, da depredação, das injustiças sociais, ambientais, com os sofrimentos impostos à própria casa comum, ao planeta Terra, onde a gente mora. E isso guarda relação com todo o contexto bíblico, de São Paulo, inclusive, na Carta aos Romanos, onde ele diz que a natureza, a criação, também geme em dores de parto, também ela esperando a redenção dos filhos de Deus. Então, essa semana que a gente está celebrando agora, a Semana Santa, ela é para os humanos, vamos dizer assim, mas ela não é uma exclusividade humana, ela é para toda a criação. O planeta também sofre na cruz produzida pelo descuido das pessoas e pelo modo como a sociedade organiza sua economia. As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em desenvolvimento. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento global, e seus chamados serviços de ecossistema, como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. Não possuem outras disponibilidades econômicas, nem outros recursos que permitam se adaptar aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas, e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção. A encíclica Laudato Si, que lembra a paixão do planeta, não convoca apenas para uma mudança de atitudes das pessoas, mas também pede que todos assumam uma nova forma de pensar. A carta motivou novos debates nos diferentes campos do conhecimento, exigindo novas reflexões ecológicas e considerando que tudo está interligado. A ecologia integral, na verdade, é um projeto de sociedade, né? Um projeto de comunidade, é um projeto de vida que implica em mudanças para com as relações humanas e sociais e para com as relações com o ambiente, com a natureza, né? Então, a proposta da ecologia integral é uma proposta de uma revisão ou uma reinterpretação da nossa relação com o ecossistema, com todas as dimensões da vida, né? A partir de uma teologia da criação que inclua toda a criação, né? Então, exige sim uma mudança radical, né, na nossa forma de lidar com a natureza, de interpretar os sinais da natureza, do meio ambiente como um todo, né? E, ao mesmo tempo, exige de nós também uma conversão integral à ecologia integral no sentido de acolhimento e de restauração da vida, né? A redança, ela se apresenta de diversos modos, né? Às vezes coisas muito simples, que vão desde o cuidado que a gente tem com o uso da água, por exemplo, né? O cuidado que a gente tem com o plantio das flores, né? Enfeitar, organizar o nosso jardim, conversar, dialogar sobre as questões da natureza, relacionar a natureza com vida, né? Entender esse conjunto da criação que é toda a natureza e os humanos ao mesmo tempo, né?
Então, essa esperança, de modo muito especial, ela é muito alimentada pelos jovens, né? Os jovens e os adolescentes, eles têm um papel incrível, né? As crianças também, porque essa mudança, ela começa desde pequenos, né? Desde muito pequenos. Então, ensinar essa mudança, transmitir esses valores, começa desde muito pequenos, né? E eu vejo na juventude, nos adolescentes, nas crianças, um sinal de esperança muito grande de que é possível, sim, mudar o rumo das coisas, fazer diferente, né? Nos posicionarmos. Às vezes, quando a gente pensa de grandes esperanças, é interromper o desmatamento na Amazônia. Isso é sumamente importante, é necessário, né? Um ato político, é um ato que exige também uma postura de sociedade. Isso não descartamos que essas questões são extremamente importantes, né? Lidar com a poluição no resto do mundo é fundamental. Mas a esperança vem de gestos muito pequenos, né? De mudanças de atitude muito pequenas. Ontem eu conversava com uma moça que disse, olha, depois que nós avaliamos todos os impactos da criação do gado no Cerrado, na Amazônia, né, em todas as regiões, e os impactos disso para o meio ambiente, a gente criou um grupinho, estamos nos orientando e decidimos deixar de comer carne vermelha. Quer dizer, parece uma coisa muito simples, mas é uma atitude que provoca um impacto muito grande quando a gente pensa a esperança diante de todos os modos de destruição que a gente tem no planeta nos últimos anos, né? Houve tempo que não se pensava em tudo interligado, ou pelo menos pensava-se nas coisas de uma forma muito distante. Hoje, a chamada ecologia integral acaba por mostrar que a mesma paixão vivida pelo planeta atinge e modifica a vida das pessoas. A gente pode dizer que a pandemia planetária, ela fez com que nós tivéssemos uma experiência como que pode uma crise afetar toda a humanidade. Mas mesmo a pandemia não afetou a todos igualmente, né? Então, quer dizer, quem teve mais acesso a se prevenir, a poder ficar isolado em casa, a receber vacina o quanto antes, esses tiveram menos vulnerabilidade. Não é que não foram afetados, mas os mais pobres são sempre os mais afetados pelas crises ambientais, econômicas, políticas, sociais, exatamente pela sua condição de não poderem se defender ou migrar para um lugar que poderia ali trazer a eles maior segurança ou menos vulnerabilidade. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os setores sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água se manteve relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável com graves consequências a curto e a longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos mais críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública pode ser vista especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável e segura, ou sofrem secas que se tornam difícil a produção de alimentos. Alguns países há regiões com muita água, enquanto outras nações sofrem com grave escassez. A pandemia que ainda estamos enfrentando atualmente confirma a tese da encíclica ecológica do Papa Francisco, quando afirma que o planeta está doente, que se não for tratado urgentemente, poderá vir a morrer de um mal que não tem cura, o egoísmo humano. Tudo que Deus criou é bom e confiou a nós, aos homens e às mulheres, a responsabilidade de cuidar do jardim de Deus. Toma liberdade de usar a expressão jardim de Deus. Toda a criação é o jardim de Deus. E nós vamos percebendo toda uma luta muito grande desde o Antigo Testamento, aonde o povo de Deus tentava preservar a consciência da terra como dom de Deus.
não como mercadoria para negócio. Os profetas são enfáticos, duros, intransigentes, quando eles dizem: ai daqueles que acumulam casa e mais casa, terra e mais casa. E o ano sabático era o ano de retomar tudo, a partilha. Se nós vamos lá para o Novo Testamento, nós temos a expressão forte de Paulo: a criação geme como em dores de parto. Geme como em dores de parto. Ou seja, para nós cristãos, para podermos celebrar a Eucaristia, nós dependemos do jardim de Deus. Nessa sexta-feira da Paixão, pode-se considerar também que o planeta sofre o flagelo da devastação. E, de algum modo, todos os moradores da casa comum chamada pelo Papa Francisco são responsáveis por esse crime. A paixão do Senhor é a dor, o sofrimento. A paixão de Jesus é esse carregar a cruz. A paixão do Senhor é a morte. A paixão do Senhor traz esses elementos todos que fazem parte da finitude humana e que tem possibilidade de transformação quando nós lemos tudo isso a partir da ressurreição de Jesus. Ora, o planeta sofre, o planeta está doente, o planeta está sofrido. As nossas matas aqui na Amazônia estão chagadas, estão cheias de chagas pelos garimpos. Os nossos rios estão doentes pelo mercúrio. Os peixes dos nossos rios estão doentes pelo mercúrio. As comunidades ribeirinhas estão doentes pelo mercúrio nos nossos rios. Isso tudo é um sofrimento muito grande, que às vezes quem mora na cidade não se dá conta, e não se dá conta que existe uma unidade muito profunda, uma comunhão muito profunda entre todos os seres que existem no planeta. Todo ser que sofre participa da paixão de Jesus. Paixão de Cristo, paixão do mundo. Uma ligação necessária, uma reflexão indispensável. A paixão vivida pelo planeta Terra tem hoje tons ameaçadores e preocupantes. É preciso ficar muito atento. Continue a acompanhar a matéria da repórter Melissa Brito. Se tivermos presentes a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permite reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo da ciência e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa, com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que permite produzir várias sínteses entre a fé e a razão. No que diz respeito às questões sociais, pode-se constatar isso mesmo no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer cada vez mais a partir dos novos desafios. A encíclica Laudato Si nos lembra que não somos Deus. A Terra existe antes de nós e ela nos foi dada, e que é importante ler os textos bíblicos no seu contexto com uma justa hermenêutica e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Assim, a gente pode ver esperança e ressurreição. Não é uma resposta fácil, né? A gente poderia falar um falso consolo, uma falsa esperança, tipo esses evangelhos simplificados, que a gente chama mais de autocuidado, mas o evangelho verdadeiro, ele não nos engana, ele não nos ilude. Tanto é que nos coloca claramente que Jesus, para poder ressuscitar, teve que passar pela paixão, pelo sofrimento, pela morte, pela cruz, e aí é que veio a ressurreição. Agora, eu vejo sinais de esperança, sobretudo nas populações que o Papa Francisco chama os mais pobres, os mais descartados, os mais vulnerabilizados,
Porque, de fato, se a gente se aproxima do povo, das nossas comunidades indígenas, das nossas comunidades quilombolas, das nossas comunidades periféricas, das pastorais socioambientais, da terra, do CIMI, da criança. Aí, então, quando você está junto com essas populações, você vê que ali tem muita solidariedade. O ambiente da Sexta-feira da Paixão, celebrado no cristianismo, aponta para a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e, do mesmo modo, pode-se também olhar para o futuro da Terra. A multiplicidade e a variedade provém da intenção do primeiro agente, o qual quis que o que falta a cada coisa para representar a bondade divina seja suprido pelas outras, pois a sua bondade não pode ser convenientemente representada por uma só criatura. Por isso precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações. Assim podemos compreender melhor a importância e o significado de qualquer criatura se a contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Há esperança em uma mudança de atitude para deixar que o planeta também viva a sua Páscoa de transformação? É preciso meditar sobre isso observando o nosso dia a dia. Da vida. Então, todas as formas de descarte, de obsolescência, o descarte de qualquer coisa é uma agressão à natureza e, ao mesmo tempo, uma agressão à vida, né? A toda a criação. Todas as formas de morte na natureza também estão relacionadas à morte nas relações humanas e sociais, né? Então, nesse sentido, o convite da Laudato Si é um convite a uma conversão profunda, né? Uma conversão integral diante dos desafios que a ecologia integral nos apresenta. As coisas não mudam para o mundo, nem para as pessoas por um passe de mágica e nem por um bocado de intenções. A sociologia mostra que transformações passam por planos políticos. Sim. Eu penso que a estrutura do documento do Papa Francisco, né, dessa carta encíclica, ela é de 2015, né? Então nós estamos celebrando aí bons aniversários dela. Ela é super importante captarmos, porque ela não foi feita de qualquer maneira, assim, uma carta. Ela foi construída pelo Papa Francisco em diálogo com uma boa equipe interdisciplinar, atenta a todas as reflexões das ciências, né? As contribuições de sabedoria das diversas tradições religiosas são citadas e incluídas. Então, por exemplo, na primeira parte, o Papa Francisco assume, como bom latino-americano, né? Ele, aliás, é um Papa do fim do mundo, e aqui nós temos uma metodologia de pesquisa muito importante, que é aquela que parte da realidade, né? Então, a primeira parte da Laudato Si é uma grande análise sobre o que está acontecendo na nossa casa comum, né? E aí cabe-nos, o máximo, os meios de comunicação, a televisão, os jornais, fazer chegar essas reflexões, porque elas são densas e elas imediatamente mostram que tem a ver com a nossa vida cotidiana, com o que estamos fazendo, com nossos sonhos, com as nossas ações. Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de que quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas e se desinteressa dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isso compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Não é por acaso que São Francisco, no cântico onde louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte: Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por seu amor. Tudo está interligado. Por isso, exigimos uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Como vislumbrar a Páscoa para o planeta? Perguntamos ao arcebispo de Porto Velho, o querido Dom Roque Paloski. Meu irmão, minha irmã, Páscoa é passagem. Somos chamados a deixar para trás o velho mundo, o velho homem, a velha mulher e caminhar para um mundo novo. Que mundo nós temos e que mundo nós queremos.
Aqui entra também a nossa responsabilidade, seja pessoal, seja familiar, seja de nossas comunidades cristãs, seja da nossa igreja, para que verdadeiramente nós possamos cuidar e lançar as sementes. Como nós cantamos muito em nossas comunidades, põe a semente na terra que não será em vão. Não te preocupe a semente, plantas para o irmão. Também nos perguntamos sobre a libertação da Páscoa depois da paixão vivida a nosso planeta. Quem nos respondeu foi Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, no Amazonas. Acontecerá na medida em que nós formos aceitando a mensagem de Jesus, ou formos aceitando a beleza do nosso planeta, na medida em que formos despertando para a responsabilidade do nosso planeta, na medida em que formos ajudando as pessoas a descobrir o quanto é importante conseguirmos conviver na casa comum. Isso tudo faz ressurgir, isso tudo é nova possibilidade. Na medida em que nós vamos cuidando do planeta, da nossa casa comum, na medida em que vamos cuidando de todos os seres, nós vamos percebendo que a vida é possível, mas uma convivência nova é possível. É para isso também a necessidade de despertarmos as pessoas para superarmos a ganância, a destruição, superarmos este modo de achar que o que vale é o dinheiro, o que vale é o bem-estar, e acabamos assim destruindo, agredindo a natureza e não permitindo que os outros seres tenham seu espaço de convivência, que são a nossa vida. A ressurreição, sim, se nós acreditamos na ressurreição de Jesus, há de nos ajudar a termos uma vida mais digna no nosso planeta, de cuidarmos mais daquilo que nos é comum, da nossa casa, que é comum, mas também, se acreditamos na ressurreição de Jesus, nós estaremos mais disponíveis para os povos originários que vivem na nossa realidade, que vivem das nossas florestas, que sabem conviver com as nossas florestas. Essa convivência há de nos ensinar a também ajudar o planeta a ressurgir, a se manter e termos assim um planeta também para gerações futuras. O que talvez pudéssemos acentuar que cruz e ressurreição é uma unidade. E o sofrer é a possibilidade de uma vida nova. O sofrimento é a possibilidade de uma ressurreição. Se talvez estamos passando por este verdadeiro drama na Terra, é a possibilidade de termos vida nova. Na medida em que vamos despertando a comunidade mundial para as nossas dificuldades, as nossas dores, nós certamente daremos uma boa contribuição. Quer dizer, despertarmos as pessoas, vermos que existe uma profunda comunhão, uma profunda unidade entre o sofrer da Terra, mas a vida nova que podemos, a partir do sofrimento, ter, isto é, despertar através do sofrimento, da dor, da cruz, para a vida nova. E seguimos com Jesus para a Galileia. É tão bonito no texto do Evangelho que ouviremos na Páscoa, o anjo dizer, olha, sigam para a Galileia, lá ele há de encontrar lugar, a Galileia é o lugar do encontro. O Galileia é o lugar do primeiro amor. Talvez estejamos necessitados de voltar para a Galileia, para o primeiro encontro, para este amor que é capaz de restaurar todas as coisas e criar uma fraternidade mais universal. Papa Francisco, na parte final da encíclica Laudato Si, nos lembra que tudo o que se discute em torno do tema da salvação do planeta tem a ver com uma atitude do coração, que vive tudo com serena atenção, que sabe manter-se plenamente presente diante de uma pessoa sem estar a pensar no que virá depois, que se entrega a cada momento como um dom divino que se deve viver em plenitude. O primeiro plano vai ficando por aqui. Continue conosco. Na semana que vem estaremos de volta. Olhemos para a Páscoa do Senhor. Um abraço e até lá!